pauta agora é religião. Terminou o mês mais sagrado do calendário islâmico, o Ramadã, um mês de privações. Nesse período, os fiéis muçulmanos têm que jejuar, se abster de relações sexuais e não fumar durante o dia. Guga, ao contrário do que muita gente pensa, a maioria dos muçulmanos não está nos países árabes. Exato, Sérgio. Não estão nos países árabes, só 20% dos muçulmanos vivem em países árabes. O restante vive em outros países. O maior país muçulmano do mundo é a Indonésia, que não é árabe. Outros exemplos de países grandes que não são árabes é o Irã, que é majoritariamente persa, o Paquistão, tampouco são árabes. O Afeganistão não é árabe também. E tem que lembrar que nem todo árabe é muçulmano. Tem muitos árabes que são cristãos, tem árabes ateus. Eu, por exemplo, sou de origem libanesa, árabe, cristã ortodoxa. A Beth também é de origem libanesa, árabe, cristã. Portanto, não necessariamente todo muçulmano é árabe, todo árabe é muçulmano. A segunda questão que muita gente também confunde é em relação a sunita e xiita. Muita gente acha que xiita é mais radical, até tem essa questão, a ala xiita de determinado partido seria radical. Isso não é correto. Na verdade, a diferença está lá atrás, na época de Maomé, depois que ele morreu, houve uma divergência sobre quem o sucederia, se seria o Ali, que era primo dele e também casado com a filha dele, ou se seria algum líder local, algum líder mais forte. Os sunitas achavam que tinha que ser um outro líder. Seria a comunidade escolheria, a Sunna, enquanto os xiitas preferiam que fosse o Ali. O Ali acabou sendo o quarto califa e depois que o Ali morreu, os xiitas queriam que fosse o Imam Hussein, mas ele acabou sendo morto em Karbala e aí houve a divisão entre os sunitas e os xiitas. Xiita significa literalmente Shia Ali, seguidor de Ali, que a partir do Hussein seguiram outros 12 imãs e ficavam sempre como uma minoria ali no mundo islâmico. Eles seriam 20% dos muçulmanos hoje, a maioria seria sunita. Portanto, essa é a origem da diferença. E atualmente os xiitas têm essa questão, tem uma hierarquia, um clero maior, tem os ayatolás, enquanto os sunitas não possuem esse clero. Os xiitas também não têm toda a região do mundo islâmico. Eles são majoritários no Irã, que é um país persa. O regime islâmico do Irã é um regime xiita. Eles são majoritários no Iraque. O premier iraquiano, Nouri al-Maliki, por exemplo, é xiita. Todo o governo iraquiano é controlado por xiitas. E tem presença xiita também em Bahrein, onde eles são maioria, mas não controlam o governo. O governo está na mão da monarquia al-Halifa, que é sunita. E no Líbano também não tem maioria. O Líbano tem 3 grupos majoritários, que são os cristãos, majoritariamente maronitas, os sunitas e os xiitas, e os xiitas têm o grupo Hezbollah no Líbano. Na Síria tem muito pouco xiita. A gente ouve falar que a guerra da Síria é xiita contra sunita. Na verdade, não é bem assim. O Bashar al-Assad é alauíta, que é um braço que deriva dos xiitas, mas é bem diferente. Tem algumas questões bem diferentes dos xiitas. Se fosse xiita, seria chamado de xiita, não de alauíta. E o regime sírio não é alauíta. Inclusive, o partido Ba'ath, que é o partido do poder na Síria, tem maioria sunita. E, embora nas forças especiais do Assad realmente tenham mais alauítas e cristãos, mas xiitas são uma minoria na Síria. Então, essas são algumas das diferenças importantes ali no islamismo, e daí a gente ouve falar o wahhabita, salafista, isso são braços do islamismo sunita. Eles são sunitas, mas têm uma interpretação mais radical. Também tem os sufistas, que são mais moderados. Quer dizer, é bem confusa a questão. Agora, só para lembrar, gente, nessa questão de dizer que xiita é radical, o Talibã é sunita. Por exemplo, Al-Qaeda, o Bin Laden era sunita. O Bin Laden não era xiita, ao contrário, ele é inimigo dos xiitas. Tem que lembrar disso daí. O Hamas na Palestina é sunita. O Hezbollah realmente é xiita, o Irã é xiita. Quer dizer, varia muito. E tem muito xiita que é liberal. Teherã, até a Revolução Islâmica, tinha uma balada melhor que a de São Paulo. Lembra muito a de Istambul atual. Istambul que é sunita. Aliás, a Turquia, que é sunita não árabe, ela é turca. Não é árabe, a gente confunde também. E libanês e sírio não é turco, é árabe, só que veio com passaporte otomano. Enfim, é uma confusão, Sérgio, mas tem que ficar claro isso daí, só para lembrar. Sunita e xiita, a diferença está na origem. Os xiitas seguiram Ali, Shia Ali, literalmente. Os sunitas, a comunidade, Sunna. Nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. Aliás, a maioria não é árabe. Tem que ter isso em mente. E eu não usaria jamais xiita como sinônimo de radical. Eu acho errado e preconceituoso quem faz isso, mas na maior parte é por falta de informação. E o Ramadã acabou, agora é hora de festa, então?
Agora é hora de festa, é o Eid Mubarak para os muçulmanos, que é a forma de celebrar. É que nem o Natal hoje começa, 3 dias do Eid, muita troca de presentes, comendo muito, aquela comida lá que a gente sabe. O melhor lugar para comer, claro, é no Líbano. Na Síria, nessa situação, nem tanto, mas são os melhores países de todo o mundo islâmico em termos de culinária. Dizem que o Líbano é a melhor culinária do mundo, mas daí eu posso ser acusado de estar puxando sardinha, mas é fantástico. Será? Não, ninguém ia falar isso. Puxando esfirra. É verdade. Agora, nem durante o Ramadã houve um alívio na tensão em vários desses países, hein, Guga? Como no Egito, na Síria, Iraque, hoje no Paquistão teve atentado à bomba, enfim, a situação continuou tensa mesmo durante o Ramadã, mês sagrado para eles.